A paz do Senhor. Mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença de Deus, estamos aqui com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor pela igreja, por você. Estamos na Escola da Fé Católica no YouTube, comigo, Luiz Maier. Nós colocamos como um adendo o meu nome para que fosse mais fácil para você achar o nosso canal. Você pode se inscrever nele, se inscreva, nele você pode sugerir alguma coisa, você pode perguntar alguma coisa e nós vamos, no devido tempo, responder e interagir entre nós. Amém? Seja muito bem-vindo conosco aqui nesse nosso encontro. Na nossa última aula, nós estudamos sobre a fé. A fé é um dom de Deus, eu preciso estar cheio deste dom. É preciso pedi-la a Deus porque é um dos dons teologais, derramados pelo Espírito Santo. Fé, esperança e caridade. Se algum deles te faltar, meu irmão, minha irmã, é só você orar, pedir a Deus. Deus é tão bondoso, Deus nos ama tanto e Ele nos quer sempre nos encher do Espírito Santo, nos encher dos seus dons. Então, no caso aqui, nós nos enchermos do dom da fé. A fé remove montanhas, a oração tem poder. Acredite, Deus está conosco. Então hoje nós vamos estudar, porque estamos estudando os 12 artigos dogmáticos do creio, não é? Então, a primeira palavra que nós professamos no creio, que é o niceno-constantinopolitano que nós estamos estudando. Então ele começa, creio em um só Deus, não é? Então, isso é maravilhoso. Aqui do meu lado você já pode ver, todo o creio completo, Então a primeira palavra, creio em um só Deus. Então, se é um só Deus, como é que nós, cristãos, adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se é um só Deus. Então vamos começar já a entender por que é usada essa linguagem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então vamos, em primeiro lugar, nós vamos tomar o nosso catecismo. Pegue o seu catecismo. Se você está aqui pela primeira vez conosco, assista às nossas aulas anteriores, para que você entenda a de hoje, porque é uma sequência de aulas, é uma sequência de ensinamentos, Então, o Catecismo da Igreja Católica, esse tesouro que nós temos hoje nas nossas mãos, parágrafo 200. Abra no parágrafo. Então diz assim: creio em um só Deus. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina, ou seja, na palavra de Deus no Antigo Testamento, então, que tem a sua raiz na revelação divina, na antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Guarde bem isso. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Vamos estudar depois mais isso, daqui a pouquinho. A Israel, seu eleito, o povo de Israel, os israelitas, a Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 e 5. Através dos profetas do Antigo Testamento, através dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo,
Só no Senhor há justiça e força. Amém? Então isso é maravilhoso, porque a igreja vem nos ensinando. Há um só Deus e nele devemos crer, adorar e tê-lo como o único Senhor, o único que pode agir na nossa vida. Vamos pegar então a nossa Bíblia Sagrada no livro do Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia junto comigo, né? Eu já estou pegando a minha Bíblia aqui, né? Então diz assim, Deuteronômio 6, do versículo 4 e 5. Deus falando com Moisés. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, como nós já lemos no Catecismo. Então aqui ele vem mostrar, ele é o único Senhor. Vamos pegar o livro de Isaías, do profeta Isaías, como o Catecismo nos falou da antiga aliança, da antiga revelação. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 44. Eu estou abrindo a minha aqui e você vai abrindo a sua. Então olha só, que lindo Isaías falando. Isaías 44, no versículo 6. Só há um Deus. Assim diz Yahvé, o rei de Israel. Yahvé dos exércitos é o seu Redentor. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Quem é como eu? Que clame, que anuncie, que o declare na minha presença. Desde que estabeleci um povo eterno, diga a ele o que se passa e anuncie o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo e não o anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não existe outra rocha, eu não conheço nenhuma. Então, veja que interessante, né? Como nós estamos notando, os profetas anunciando a um só Deus. Eu sou o divino. Divino, só a Santíssima Trindade é a divindade, digna de ser adorada, servida, amada. Então vá pensando em quantas coisas nós ouvimos hoje em dia se dizendo Deus, se dizendo divino. Quantos espíritos andam por aí dizendo, eu sou um espírito de profecia, eu sou um espírito de revelação. E aqui a Bíblia Sagrada, o ensinamento da igreja nos vem falar isso. O Senhor Deus é o único Deus. Vamos ver Deus, na sua infinita misericórdia. Eu gostaria que você entendesse isso, ele se revela a nós. Então, esse ser espiritual, magnânimo, onipresente, onisciente, ele se apresenta a nós como Deus, e ele diz, eu sou o único Deus. Não adianta você procurar refúgio, força, em outras, entre aspas, divindades que não seja eu, são divindades. Sabe, vocês estão entendendo, nós estamos falando com cristãos, nós estamos falando com católicos aqui. Meu irmão católico, não adianta você buscar outro Deus, outra força, outra energia. Só o Senhor é Deus. E esse Deus, esse Espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro, ele começa a se revelar a nós há 5.000 anos, desde que a Bíblia foi escrita, desde que Deus chama Abrão. E de Abrão sai todo o povo de Israel, e de Israel surge a igreja, através de Jesus. Nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo. Então Deus foi se revelando para nós quem Ele é, como devemos adorá-lo e servi-lo. Então Moisés, quando pergunta para Deus qual o seu nome, olha como ele se revela, ele se mostra. Se ele não se revelasse, se ele não se mostrasse, nós não conheceríamos nada. Nem a igreja existiria.
Tudo é um plano de Deus para nos salvar, para nos reatar junto com a comunhão com Ele. Porque o pecado nos separa de Deus. O meu pecado me separa de Deus, o teu pecado te separa de Deus. Por isso precisávamos de um Deus misericordioso, bondoso, que nos quisesse de volta para si. Não é? Então, olha como ele começa a se revelar, a se mostrar desde o início. E ele fala para Moisés o nome dele. Vamos abrir então em Êxodo capítulo 3. Vamos pegar a nossa Bíblia agora, em Êxodo capítulo 3. Você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou abrindo a minha aqui, né? Dá um tempinho. Êxodo 3. Então veja bem, como nós lemos em Isaías, com tudo que nós lemos até agora, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. Então Moisés aqui interpela Deus e fala, Senhor, nós vamos ver a conversa, né? Moisés falando, quando eu for te anunciar, qual é o teu nome? Olha como Deus revela. Moisés, Êxodo 3, no versículo 13. Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem qual o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Isso significa Yahvé, Javé, Yahvé. Qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós, este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Então, tá vendo? Deus começa a se revelar, eu sou aquele que é. Deus não tem passado, presente e futuro, não, ele é o eterno momento, ele é o eterno momento presente. Que coisa maravilhosa! Então ele se revela a Moisés que tinha vindo de uma realidade de Egito, porque o povo tinha sido escravo no Egito, Moisés era um príncipe um príncipe egípcio. Então imagine quantas divindades Moisés adorava. Nós sabemos de toda a história, que Deus, para libertar o povo do Egito, Deus se levanta contra todas as divindades e os deuses do Egito. É só você pegar toda a história de Êxodo, não é? E você vai ver isso. Então o mesmo Deus que atuou lá, atua hoje e quer atuar na sua vida. E ele começa a se revelar, eu sou, este é o meu nome. E quando alguém revela o seu nome, é porque ele se faz conhecer. Não é maravilhoso isso? Mas um pouquinho antes, vamos ver o que a igreja vem nos falar quando Deus se revela a nós. Pegue o seu catecismo da igreja, no parágrafo 207. Olha que maravilhoso que a igreja vem nos ensinar. Desculpa, parágrafo 206 primeiro. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é. É com este nome que ele deve ser chamado. Então esse eu sou significa eterno. Eu sou significa eterno, sem princípio e sem fim. Ele é eterno, ele é divino, é o único. Deus declara quem ele é e com esse nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é.
Então, ao mesmo tempo ele é mistério, ele revela seu nome, mas ao mesmo tempo ele não revela. É engraçado, porque é um mistério, né? Por isso que o catecismo vem nos falar isso. Então, como é Deus? Olha o que continua o catecismo. Infinitamente, Deus é acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Seu nome é inefável. O que é uma palavra inefável? Uma palavra que não tem como se exprimir. São palavras inefáveis. O nome de Deus é inefável. Nós sabemos, por revelação, que Ele é o eterno presente, que Ele é um Espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro, e está nos chamando à comunhão com Ele. E aí continua. E Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Parágrafo 207. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo. Aleluia! Glória a ti, Senhor. Então, no nosso próximo encontro, continuaremos esse estudo. Meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus porque Ele tem se revelado a nós, porque Ele tem se revelado a você. Deus te ama, o Senhor te ama e Ele tem cuidado de vós, de nós. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque assim que postarmos a nova aula, você receberá o aviso para nos acompanhar sempre. Muito obrigado, fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.